Já tá, Valdir? Graça e paz, povo de Deus, gente querida. Como vocês estão? Tudo bem? Como está minha irmã preciosa? E você, meu irmão amado, tudo bem com vocês? Se você entendeu o Evangelho da Graça de Deus, pode até estar passando por alguma tribulaçãozinha, alguma coisa, mas eu sei que lá no teu íntimo, no teu espírito, tudo vai bem. E é um prazer grande, uma alegria grande poder estar iniciando esta live. Eu sei que vou alcançar o teu coração. Eu sei que essa palavra vai chegar até você, onde quer que você esteja. A infalível palavra do Evangelho da Graça de Deus. Eu sei que essa palavra chega até você e vai lá no teu espírito despertá-lo, levar conhecimento das verdades poderosas do Evangelho da Graça de Deus. E é isso que alimenta o nosso espírito. Nosso espírito se alimenta do Evangelho da Graça de Deus. Você pode falar muita coisa do Velho Testamento, de Mateus, Marcos, Lucas, João, antes da cruz, tudo isso é muito bonito. Mas isso não alimenta o nosso espírito. Mas quando entramos nas cartas de Paulo, quando começamos a ouvir o que Paulo disse, o que foi revelado a ele, quando esse Evangelho da Graça de Deus, ele vem em forma de pregação, a fé vem pelo ouvir. Quando isso acontece, o nosso espírito se desperta, é o alimento para o nosso espírito. E aí, a nossa mente começa a ser renovada com as verdades do Evangelho da Graça de Deus. Aquele lixo do falso Evangelho que muitas vezes nós trazíamos na mente, aquilo começa a ser removido. Deus vai limpando a nossa mente e vai instalando no nosso conhecimento o conhecimento do Evangelho da Graça de Deus. Quando isso começa a acontecer, e é maravilhoso, o nosso espírito vai se alimentando, vai se alimentando, e vai acontecendo que nem aquela manhã que você acorda, tá tudo nublado, tá um nevoeiro, né? Parece que vai ser um dia escuro, mas daqui a pouco as horas vão se passando, o sol está por trás de tudo isso. Daqui a pouco as horas vão se passando, aquele nevoeiro vai se dissipando, as nuvens vão desaparecendo e aquele sol começa a brilhar, aquele céu azul aparece, e aquele dia que começou escuro, ele chega num ponto que o sol brilha e está uma grande claridade, um céu lindo, um sol brilhante que aquece a nossa pele. É isso que acontece. O Evangelho da Graça de Deus chega até nós, tudo ainda na mente está meio escuro, meio nublado, mas conforme você vai ouvindo o Evangelho da Graça de Deus, vai entendendo o que foi até a cruz e o que começou depois da cruz, vai entendendo que o Evangelho começa da cruz para frente, vai entendendo as cartas de Paulo, as nuvens escuras, aquele amanhecer escuro vai se dissipando, e de repente a luz do sol da justiça, né? Começa a iluminar a nossa mente, aquelas nuvens escuras se vão, surge aí um dia cheio de luz, cheio de sol, e a nossa mente começa a brilhar com um novo conhecimento do Evangelho da Graça de Deus, e se cumpre aquilo que Jesus Cristo disse: olha, vocês vão conhecer a verdade, e a verdade conhecida, entende isso? E a verdade conhecida vos libertará. E a mente renovada se torna a mente de Cristo. O Evangelho nos leva a pensar como está, pensar como Cristo.
O Evangelho da Graça de Deus nos leva a ter uma mente como a mente de Cristo. Pensar como o Evangelho mostra que as coisas são. E aí a gente atinge uma nova posição de vida. A gente assume o que já foi feito por nós. Começamos a experimentar a verdadeira liberdade do Evangelho da Graça de Deus. Começamos a enxergar o mundo invisível, os lugares celestiais, trazidos pelo conhecimento do Evangelho da Graça de Deus. Isso é a coisa mais linda. A vida se torna linda, a vida se torna brilhante, alegre. Aquelas coisas que nos preocupavam com a mentalidade da lei, tudo aquilo se dissipa. E a gente passa a compreender que aquela mentalidade da lei era uma coisa que escravizava, que escurecia tudo, que cobrava muito e não ofertava nada. E isso para mim é um milagre, quando essas coisas acontecem com você. Aí está o meu prêmio, aí está a minha alegria, o meu prazer, a minha riqueza, em saber que a tua mente foi iluminada pelo Evangelho da Graça de Deus. E como eu sempre digo, minha irmã querida, meu irmão amado, é para isso que estamos aqui, somos só uma voz, nada mais que isso, para trazer a você o Evangelho da Graça de Deus e ser um cooperador da tua fé, do teu crescimento espiritual. Então vamos à palavra de hoje. Estou aqui com a Bíblia aberta, em João, capítulo de número 19, e eu quero ler aqui 2 versículos para você. João, capítulo 19, e vou ler versículos 28 até o versículo 30, e depois nós vamos para Lucas 24, a partir do verso 44. Então João aqui, no capítulo 19, ele está escrevendo sobre o que está acontecendo na cruz. Eu vou ler para você. Versículo 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de esopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Mas antes de dissertar sobre esses versículos, eu quero falar uma frase que existe no meio evangélico, que parece sábia, mas é uma grande mentira que induz muitas pessoas à escravidão. Eles dizem assim: Deus fez a parte dele e você tem que fazer a sua parte. Deus fez 50% e você tem que fazer os outros 50%. Você já ouviu isso? Então Deus fez 50%, os outros 50% sou eu que tenho que resolver. E o que são os outros 50%? São os votos, os sacrifícios, as campanhas, pagar o dízimo, fazer jejum, fazer vigília, sobe no monte, desce do monte, pegar tudo quanto é objeto orado e ungido que a igreja me dá, fazer os sacrifícios. Essa é os 50% que eles dizem que nós temos que fazer. Então, Deus fez 50% e você tem que se matar agora de fazer os outros 50% que compete a você fazer. E aí enche você de obras, de afazeres, enche você de religiosidade, te cobra dízimo, te cobra oferta. Tem lugar que fala assim: você tem que pagar o dízimo e dar uma oferta igual ou superior ao dízimo, dando a entender que pelo menos você tem que deixar por mês na igreja 20% de tudo que você tem.
Vão te encher de campanha, campanha disso, campanha daquilo, campanha da prosperidade, campanha da vitória, campanha da volta por cima. Não é verdade isso? Vão te encher de obrigações religiosas. Você tem que fazer jejum, tem que fazer vigília, tem que pagar preço, né? Você tem que pagar preço. E o que isso cria na mente das pessoas? Isso cria uma escravidão, porque é tanta coisa que você tem que fazer que você não consegue cumprir tudo. Você já percebeu? Começa uma campanha, termina, já começa outra. Começa uma campanha, a vitória derrubando as muralhas de Jericó. Acabou a campanha de Jericó, já começou a campanha de Gideão. Não é? Vocês estão entendendo? E acabou a campanha de Gideão, é a campanha do voto de Jacó. Então 50% é encher você de coisas, é manter você escravizado no ritual da igreja, é manter você aprisionado com medo, fora as campanhas de libertação. Você nunca é liberto. Toda vez você tem que pôr a mão na cabeça e sai demônio, sai, não é? Eles fazem assim, põe a mão na cabeça, aí sai, todo mundo sai, em nome de Jesus, sai. E na outra semana de novo é o culto da libertação, a campanha da libertação, porque na semana passada saiu, mas aí aquele demônio que saiu entrou de novo e ele está em você, e não para nunca. Você vai ficar 10, 15, 20 anos fazendo esta parte que nunca chega ao fim. E isso vai criando na tua mente uma consciência cheia de acusação, uma consciência que não entende que você já foi liberto pela obra de Cristo na cruz. Você vai tendo uma mentalidade escravizada, você vai entrando numa batalha espiritual imaginária. Sabe que é você estar guerreando contra coisas que não existem? Sabe que é você estar lutando contra um inimigo imaginário, que a liderança trabalhou e implantou isso na tua imaginação? E para você é real, porque na tua imaginação aquilo é real. E esse inimigo nunca ele perde. Ele sai e entra, você manda ele embora, ele vai, mas ele volta e não acaba mais com essas coisas. E isso cria um monte de crente baseado numa escravidão, uma mentalidade escrava, gente angustiada, gente depressiva, gente triste, família dividida, mulher dividida contra o marido dividido contra a mulher, pais contra os filhos, filhos contra os pais. Isso aí cria um tumulto, um desassossego enorme na vida de quem vive num lugar assim. Mas seria verdadeira esta frase? Deus fez a parte dele, ou seja, fez 50%, e você tem que fazer os outros 50%? Procura nas cartas de Paulo, procura na Nova Aliança se existe algum versículo que fale sobre isso. Você vai ficar surpreso, porque não existe. Isso é uma frase do falso evangelho, é um jugo que o falso evangelho põe sobre as pessoas. E eu li aqui para você, versículo 28 de João 19. Depois vindo Jesus, que tudo já estava consumado. Consumado para quê? Para se cumprir a Escritura. Então, qual a Escritura que João tem em mente quando ele fala que Jesus está na cruz e ele viu que tudo estava se consumado tudo estava consumado para se cumprir a Escritura? Até esse momento, nada do Evangelho tem escrito. Não tem nenhuma Escritura escrita. Paulo nem teve um encontro com Jesus ainda. O Evangelho da graça de Deus está oculto, vai ser revelado, mas não foi revelado ainda. Então, que Escritura ele tem em mente quando ele fala que Jesus na cruz viu que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura? A velha aliança, o Velho Testamento. Ali Cristo está pregado na cruz, ele é o verdadeiro sacrifício.
tem ali as suas mãos cravadas, está com uma coroa de espinho na cabeça. Ele foi chicoteado, está com as costas toda ensanguentada, está se contorcendo em dores. O verdadeiro sacrifício está acontecendo na cruz, quando ele vê que tudo já se consumou, que ele está ali pregado, e ele vai morrer ali. Tudo está consumado para se cumprir toda a escritura, tudo que foi dito a respeito dele na velha aliança. O que é a palavra consumado? A palavra consumado significa que tudo terminou, tudo se acabou, tudo foi feito, a missão de Jesus foi cumprida. Nada mais precisa ser feito, nada mais precisa ser acrescentado. O homem não precisa ajudar em nada. Não existe uma obra que o homem possa fazer para que se torne a coisa consumada. O homem não tem parte nesta palavra consumado. Só Jesus realizou e cumpriu esta palavra, está consumado. Você entende isso? Você entende que não tem nenhuma outra coisa mais para fazer? Você entende que tudo que tinha que ter sido feito, presta atenção. Minha irmã querida, meu irmão, presta atenção. Tudo que tinha que ter sido feito para o homem ser salvo, liberto do império das trevas, ser feito um filho de Deus, justificado, redimido, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, se tornar um só espírito com o Senhor, ser uma pessoa herdeira de Deus, sem culpa, sem condenação. Você entende que tudo que precisava ser feito, ser abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, tudo que precisava ser feito para esses benefícios ser dados a nós gratuitamente, foi feito por Cristo na cruz. Você já entendeu que o seu jejum não dá em nada, essa vigília não vai dar em nada, esse pagar preço não vai dar em nada? Você entendeu que esse sobe do monte, desce do monte não vai dar em nada? Esse sacrifício em dinheiro que eles pedem para fazer é uma coisa falsa, não vai dar em nada. Entende? Essas vigílias, esse segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, 3 vezes na igreja, se você não conhece o Evangelho da Graça de Deus, isso vai dar, é escravidão para você. Mas não vai dar em nada, porque tudo que precisava ser feito para o homem ser liberto, ser salvo, se tornar inocente, sem culpa, a dívida que ele tinha, ser paga, já foi feito por Jesus na cruz do Calvário. É a obra da cruz que consuma todas essas coisas. Agora, esse monte de obras religiosas que nos cobram para fazer, não resolve o problema, não vai acrescentar nada, não vai alterar nada o que Cristo fez na cruz, porque são obras mortas, coisas religiosas que não resolvem nada. Então, quando Jesus viu que tudo estava se consumado, ele está preso na cruz para se cumprir todo o Velho Testamento, tudo que se dizia a respeito dele. Ele disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, fixando-a num caniço de isopo, e lhe achegaram a boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Recapitulando, o que é a palavra consumado? Tudo está feito, terminou, acabou, tudo se cumpriu, nada mais tem para se fazer. Então ele disse: está consumado, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. E ali o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, cumpriu o sacrifício perfeito. Acabaram-se os sacrifícios, não existe mais sacrifícios. Esses sacrifícios que esse falso evangelho prega é mentiroso, é enganoso. Você está entendendo? Você tem que sacrificar
Isso é o engano, e tudo do sacrifício é baseado no dinheiro, nos envelopes. Você percebe que isso aí é a coisa mais enganosa que tem. Então, quando Cristo diz está consumado na cruz, rende o Espírito, acabou, tudo foi feito. O Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito aconteceu na cruz. A partir de então, começa-se o Novo Testamento no sangue dele. Vamos para outro texto, Lucas capítulo 24. Tem que ficar bem claro, você tem que entender que a velha aliança acaba na cruz. Tudo que precisava ser feito, que a velha aliança pedia, se consumou. Cristo fez na cruz. Nós não temos que fazer absolutamente nada, a não ser acreditar que já foi feito. Então aqui Lucas capítulo 24, nós encontramos uma coisa interessante, a partir no versículo 44, olha o que diz. Esse texto aqui, eles estavam no caminho de Emaús, Cristo andando do lado deles, eles não tinham entendido as Escrituras. Ainda eles estavam tristes, olhando para trás, que Cristo havia morrido na cruz, não tinham entendido nada. Jesus está dissertando com eles, explicando que era necessário o Cristo ir para a cruz, tudo aquilo tinha que acontecer. No versículo 44, Jesus está explicando justamente isso. Ele diz, a seguir, Jesus lhe disse, são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito. Repare bem, Jesus está dizendo, olha, lembra antes da cruz, quando eu estava com vocês, eu não disse todas essas coisas, que importava que tudo se cumprisse. Então ele está dizendo isso, importava que tudo se cumprisse de mim, aonde? Olha lá, ele vai citar 3 coisas que você tem que memorizar para entender que tudo já está feito. Olha lá, se cumprir tudo que de mim está escrito, olha lá, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, tudo que a lei de Moisés dizia a respeito de Cristo, dos sacrifícios, já se cumpriu na cruz. Tudo que os profetas maiores e profetas menores profetizaram a respeito de Jesus, aconteceu, se cumpriu na cruz. E tudo que os salmos diziam a respeito dele também já se cumpriu na cruz. Então, eu vou ler de novo. A seguir, Jesus lhes disse, são essas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito, lá na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E o versículo 45, então lhes abriu o entendimento. Repare bem, Jesus está falando tudo isso, eles estão com o entendimento fechado. Eles não têm poder para abrir o entendimento. Você entendeu que o homem não tem poder para abrir o entendimento de si mesmo e enxergar as coisas espirituais, se Deus não abrir o entendimento? Então, Jesus está falando tudo isso para eles, eles estão com o entendimento fechado ainda. Versículo 45, então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Então Jesus abriu o entendimento deles para que eles compreendessem as Escrituras. Então, o que Jesus disse? Tudo que foi dito na lei de Moisés, recapitulando, se cumpriu na cruz. Tudo que os profetas disseram a respeito dele, se cumpriu na cruz. Tudo que os salmos disseram a respeito dele, se cumpriu na cruz, está consumado. Nada mais precisa ser feito. A velha aliança se cumpriu na cruz. A lei, por isso que a lei acaba na cruz. O Velho Testamento acabou na cruz. Não está claro isso? Claro. Então, se tudo que tinha que ser feito se consumou na cruz, então essa frase, esse peso que querem jogar em cima de você, que Deus fez metade, você tem que fazer metade, que Deus fez 50%, você tem que fazer 50%, isso é mentira. Isso é uma forma que escraviza e mantém o povo debaixo de escravidão. Você não tem que fazer mais nada, tudo já foi feito por Jesus na cruz do Calvário em teu favor.
Será que você entende isso? Quer dizer, pastor, você que está na igreja pentecostal, como eu fui pentecostal, e aquele monte de jejum, aquele monte de campanha, pastor, eu tinha que estar na igreja lá domingo de manhã à noite, se eu falhasse num culto, eu ia dar brecha para o diabo. Eu não falava isso para você? Tudo isso tudo isso é ilusão, não é verdade. Não é verdade. Tudo que tem que ter sido feito já foi feito por Jesus na cruz. Eu só preciso acreditar e desfrutar dos benefícios que já foram realizados por Cristo na cruz, por cada um de nós. Esse monte de coisas, esse excesso de obras, esse excesso de cobrança que liderança cobra, que igreja cobra, não dá em nada, dá sim em escravidão. Vamos para aquele versículo famoso, Efésios 2, versículo 8. Pastor, o senhor não se cansa de repetir isso? Não, isso aqui é verdade, quanto mais eu repetir, melhor, é segurança para você. Você entende? Quanto mais eu repetir, mais vai ficar na tua mente, mais vai chegar no teu coração, e você vai ter isso gravado dentro de você. Repare bem, Efésios 2:8, o que diz? Você acredita que você está citando de cor aí na tua casa, ele tanto que já ouviu isso, né? Olha lá, porque pela graça sois salvos. Como é que nós somos salvos? Pela graça, né? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Repare bem, isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então como é que nós somos salvos? Porque eu me esforcei? Porque eu decidi ser salvo? Porque eu fui na igreja? Porque eu fiz alguma coisa? Não! A graça de Deus me alcançou, e pela graça de Deus eu sou salvo mediante a fé. Alguém poderia perguntar, então foi eu que criei. Engano lá, isto não vem de vós. O dia que você chegou e creu em Jesus Cristo, a fé que brotou no teu coração é um dom de Deus. Foi Deus que pôs essa fé no teu espírito para que naquele dia, daquela forma, você cresça em Jesus Cristo. Não foi você que produziu essa fé. Porque se fosse você que tivesse tido produzido essa fé, você seria salvo pela obra, porque a fé seria uma obra sua. Mas essa fé é uma graça de Deus. Essa fé não foi eu que produzi, foi Deus que pôs em mim para que eu pudesse crer em Jesus Cristo. De novo, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós. A salvação não vem de mim, não vem de obras. Olha o que ele diz, não de obras para que ninguém se glorie. Eu sei que você sabe disso, mas eu não fiz nada para ser salvo, eu não tinha uma obra e nunca terei. O melhor que eu faço das minhas obras, a fonte dela é minha carne, ela chega manchada diante de Deus. Não existe obra humana que lhe dê condições de salvação. Você entendeu isso? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, essa fé não veio de você. Ela é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. E o que é ser salvo? Alguém que foi liberto do império das trevas, foi perdoado, justificado, não está mais debaixo de condenação, goza do presente momento aí no Espírito da vida eterna. É um filho de Deus, herdeiro de Deus, e nunca vai perder a salvação. Você entende isso ou não? Nunca vai perder a salvação, porque a salvação é um dom de Deus. Os dons de Deus são irrevogáveis, Ele não tira mais. Então, pastor, eu não tenho que fazer a minha parte para ser salvo? Agora que eu sou salvo, eu não tenho que fazer 50%, me matar em obras para manter a salvação? Não. Deus te salvou, presta atenção, e te mantém salvo. Ele te salva, Ele é teu Pai, é responsável por você e vai manter você salvo, e ninguém te arrebatará das mãos dEle.
Não existe nada nesse mundo que tenha poder de anular a salvação que Ele já te deu gratuitamente. É como uma mãe que põe uma criança no mundo, aquela criancinha nasce, ela não tem condições nem de comer sozinha, nem de nada, aquela coisinha mole, frágil, 100% dependente da mãe. A mãe pôs no mundo, agora vai cuidar, se responsabilizar por ela até que ela se torne um homem feito. Aquela criança tem condições de sobreviver sozinha? Não, ela só vai chorar, ela não sabe de nada. Ela não tem condições de se alimentar sozinha, de mexer os braços assim, de andar, de se vestir, de se aquecer. Ela não tem condições de nada, ela é totalmente dependente da mãe e do pai, sim ou não? A mesma coisa somos nós. Deus nos salvou e nós não temos condições de nada, de manter a nossa salvação. Não temos condições de nada, nós somos totalmente dependentes de Deus. Então, assim como a mãe pôs a criança no mundo e vai cuidar dela para que ela sobreviva, assim Deus nos salvou, nós não temos condições de manter a salvação. Então Deus nos salvou e nos mantém salvos, nos sustenta até o fim. Eu não tenho participação nisso, eu só recebo. A criança tem participação, ela nasceu, não tem condições de nada. Ela só recebe a mamadeira, o cuidado da mãe, o banhinho, a roupinha, o carinho. Mesma coisa nós somos salvos, não temos condições de manter nada. Então Deus é que faz tudo por nós. Ele é o nosso Pai, Ele nos salvou e nos mantém salvo até o fim da nossa vida neste corpo carnal. Uma vez salvo para sempre. Acredita nisso? Eu sei quem é da lei vai falar assim, não, tem que entrar pela porta estreita, apertado é o caminho, né? Eu sei, porque ele não entende que tudo isso é antes da cruz. Ele não entende que a porta estreita, Jesus está falando para judeus que vivem debaixo da lei, e na lei tudo era por esforço, por obras. Porta estreita não é como a turma fala nos dias de hoje, não pode pôr essa roupa, não pode dar risada, não pode sorrir, não pode fazer isso, não pode ir ali, não pode ir aqui, não pode. Eles pensam que porta estreita é um monte de proibições. A porta estreita ali de Mateus, ele está falando aquilo para um povo que está debaixo da lei, e na lei, para ser salvo era por esforço próprio. A porta estreita era cumprir a lei que ninguém conseguia cumprir, e ninguém passava por aquilo, porque todo mundo falhava. Uma vez salvo para sempre. Aquela porta estreita era para o pessoal da lei. A porta estreita não passou pela cruz. Não passou pela cruz. Você entende o que eu estou dizendo? Então, Deus fez a parte dele e faz a nossa também. Nós somos dependentes de Deus. Será que você entende isso? Será que você entende que Ele te mantém vivo? Ele te mantém salvo? E se você está com sede do Evangelho da Graça de Deus, Ele que põe essa sede no seu espírito. Se você está desfrutando das bênçãos de Deus, Ele que está te abençoando. Se você tem alegria em ser cristão e ama o Evangelho da Graça de Deus, não é você que está produzindo isso, Ele que está fazendo brotar todo esse interesse, essas coisas dentro de você. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. É Ele que efetua em vós tanto o querer, como o realizar segundo a sua boa vontade. Você está querendo, é Ele que está efetuando em você o querer. Você está realizando, é Ele que está efetuando em você o realizar segundo a vontade dEle. Olha como nós somos dependentes dEle. Entende isso ou não? Então, Ele faz 100%, Deus faz 100%. Essa frase de que Deus fez a parte dele e você tem que fazer a sua, é a frase do falso evangelho. É a frase mentirosa. Procura onde está escrito isso aqui nas cartas de Paulo. Não existe versículo que fale isso. Mas é uma frase mentirosa que escraviza as pessoas e põe elas debaixo de jugo. Você entende isso? Então,
Vamos falar algumas coisas que se consumaram na cruz, que acabaram na cruz, que tudo foi resolvido na cruz. Então vamos lá, vamos trabalhar a carta de Paulo aos Colossenses, né? Você tem que entender isso. Colossenses capítulo 2, versículo 14. O que está escrito aqui? Paulo diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças e nos era prejudicial, o que Cristo fez? Removeu inteiramente, encravando na cruz. Que escrito de dívida era esse? Era a lei. Era a lei que me apontava o meu pecado, o meu defeito e me condenava. Era o escrito de dívida. Era contra nós, constava de ordenanças da lei, e que me cobrava e me mantinha devedor e me condenava. Então o que Cristo fez? Olha lá, o que é uma coisa cancelada? Não existe mais, foi cancelado, não está mais em vigor. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças. O escrito de dívida aqui é lei, nos era prejudicial, nos prejudicava. Ele removeu isso inteiramente, encravando onde? Na cruz. Então Cristo removeu o escrito de dívida. A dívida foi paga na cruz. Cristo cumpriu a lei e na cruz ele pagou tudo que a lei exigia. Por isso você não deve mais nada, eu não devo mais nada. Não existe esse negócio de pagar preço. Isso é uma linguagem falsa, de uma mentalidade religiosa cheia de escravidão. Então ali na cruz, tudo que a lei nos condenava, o escrito de dívida era contra nós, nos era prejudicial, nos escravizava e nos condenava. Cristo cancelou, removeu inteiramente. Então a lei foi removida na cruz, acabou. Deus não se utiliza da lei para me julgar e se relacionar comigo. Na ótica de Deus, o fim da lei é Cristo, aquilo acabou, é uma coisa morta, é uma coisa passada. Deus não se relaciona mais comigo baseado na lei, aquilo para Deus acabou, foi removido na cruz. Deus olha para você agora e você não deve nada, você está limpo, foi inocentado, a tua dívida Cristo pagou na cruz do Calvário. Então quando Cristo diz na cruz, está consumado, isso se consumou, se cumpriu e acabou. Por isso que ele fala, Romanos 10:4, Romanos 10:4, o que diz? Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que acredita. Então, se eu acredito na obra da cruz, que tudo se consumou, isso é a minha justiça. Então a lei acabou. Olha, repare bem o versículo. O fim da lei é Cristo. Então a lei acabou, o escrito de dívida acabou na cruz, foi consumado, acabou. O fim da lei é Cristo, agora lá, para a justiça daquele que crê. Então se eu creio, essa justiça de Deus se cumpre na minha vida. Se eu não creio, eu não consigo enxergar essa justiça de Deus. O fim da lei é Cristo para a justiça daquele que crê. Então se você crê, se eu creio, essa é a justiça. Cristo removeu a lei na cruz. Quando Cristo diz está consumado, acabou a lei, o escrito de dívida foi removido para sempre. E Deus não se relaciona mais comigo baseado no Velho Testamento. Deus se relaciona comigo baseado na nova aliança, no Evangelho da graça de Deus. Então a dívida se consumou na cruz. Vamos lá para Romanos, estamos em Romanos, vamos voltar um pouquinho e no capítulo 8 de Romanos, eu tenho que ler o versículo 1 e 2, mas é o 3 que eu vou falar. Com esse entendimento, olha que Paulo fala no versículo 8 de Romanos, versículo 1, capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, nenhuma condenação existe. Para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se a dívida foi removida e tudo foi pago, não há mais condenação. O que me condenava era o escrito de dívida, era a culpa, foi removido na cruz, não tem mais nada para me condenar.
Agora, pois, nenhuma condenação existe para os que estão em Cristo Jesus, porque o Espírito da vida em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então você foi livrado da lei do pecado e da morte pela lei do Espírito da vida que nós estamos em Cristo Jesus. Agora, olha lá o versículo 3. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. Agora presta atenção. Com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Então o pecado foi condenado, aniquilado na cruz. Você consegue acreditar? Você consegue acreditar que tudo aquilo que entrou por Adão foi aniquilado, foi condenado, foi executado na cruz do Calvário? Aquele corpo foi a oferta do corpo de Jesus ali na cruz, quando aquele corpo ensanguentado, cravado, ferido, foi oferecido, cravado ali na cruz como uma oferta a Deus. Naquele corpo, na carne do Senhor Jesus Cristo, o pecado foi condenado, executado, aniquilado. Você consegue acreditar nisso? Você consegue acreditar que naquele corpo, a culpa, aquele corpo sacrificado, a culpa foi removida, o pecado foi executado, o pecado foi condenado, removido? Você consegue acreditar nisso? Então, quando Cristo diz está consumado, o pecado foi removido, executado naquele corpo da cruz, na carne do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá para um profeta maior, lá para Isaías, né? Você acredita que Jesus levou e tirou o pecado do mundo? O que diz lá em João 1, versículo 27? Olha o Cordeiro de Deus, que faz o quê? Que tira o pecado do mundo. Ele não foi para a cruz, o Cordeiro de Deus? Não removeu o pecado na cruz? Então o pecado foi removido. O que as pessoas não entendem é que elas estão num corpo de carne, programado para o mal, programado para fazer coisa errada, mas o pecado foi removido. Deus sabe que você está num corpo de carne, não leva mais em consideração essas coisas da tua carne. O que você tem que entender é que agora, pelo Espírito, você tem que levar à morte os feitos do corpo. Você tem que administrar as manifestações da carne com o teu Espírito. O que diz lá em Romanos 8? Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, vivereis. Então, pelo nosso homem interior, eu tenho que ir diariamente levando esse corpo e as obras dele à morte. Mas o pecado foi removido e consumado no corpo de Jesus na cruz do Calvário. Isaías 53, vamos lá. O que diz versículo 4 e 5? Você acredita que isso é verdadeiro? Isso aqui, Isaías 53, se cumpriu na cruz quando Cristo disse está consumado. Versículo 4, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Olha o versículo 5, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Olha a expressão, moído pelas nossas iniquidades. Ali na cruz o texto está dizendo que Ele foi moído. Quando eu era pequeno, minha mãe falava assim, vai lá no açougue e compra 1 quilo de carne moída. Aí eu ia falar, dá 1 quilo de patinho moído. Aí põe aqueles pedaços de carne na máquina e saia tudo moído. Triturava aquela carne. Ele está dizendo que ali na cruz, aquela natureza que Jesus Cristo tinha, aquele sacrifício, aquele corpo de carne, aquilo foi, presta atenção, moído por causa das nossas iniquidades. Você acredita que aconteceu isso na cruz, que está consumado? Que Ele foi moído por causa das nossas iniquidades e removeu todas elas na cruz? Continua. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Olha lá,
O castigo que nos traz a paz com quem? A paz com Deus. Você entende que na cruz nós somos reconciliados com Deus? Já estamos reconciliados com Deus, porque o castigo, a punição pelo pecado, o castigo que nos reconciliaria com Deus, o castigo que nos traria paz com Deus, removeria a inimizade causada pelo pecado, estava sobre ele. E pelas suas feridas nós somos o que? Sarados. Todos nós, olha lá, não tem nenhum que não estava assim. Todos nós andávamos como desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele, olha lá, a iniquidade de todos nós. Então quando Cristo na cruz diz está consumado, se cumpre tudo isso. Foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Toda a nossa iniquidade caiu sobre ele ali na cruz do Calvário. E quando ele diz está consumado, tudo isso foi removido. Não tem mais nada a ser feito. Eu não tenho que fazer 50%. Ele fez 100%. Eu só tenho que crer e usufruir daquilo que foi me dado pela graça de Deus gratuitamente. Então o pecado foi condenado, o pecado foi removido, o pecado foi executado, está pago, está tudo pago, eu não tenho que pagar mais por nada, está tudo feito, eu não tenho mais que fazer 50%, me matar de fazer jejum, viver enfiado dentro da igreja dia e noite e dia, pagando voto, pagando sacrifício, culto de libertação, culto disso, culto daquilo, culto, um monte de culto que nem existe na Bíblia. Isso destrói a cabeça das pessoas, isso destrói o mundo emocional das pessoas, isso destrói até famílias. Eles estão lá dizendo que a família vai melhorar, põe a esposa contra o marido contra a esposa. Pode ver, você que vive debaixo de igreja de lei, você pode ter sofrido uma confusão, uma destruição na família por causa dessas informações erradas, dividiram vocês. Então Isaías 53 se cumpriu na cruz, se cumpriu na cruz. Que outra coisa mais? Romanos capítulo 6, vamos voltar lá. Só quem tem os olhos do coração iluminados é que vai entender essas coisas. Romanos 6, vamos lá para o versículo 6, que diz: sabendo isso, eu tenho que saber isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. O que Paulo tem em mente quando diz nosso velho homem foi com ele crucificado? Vou te explicar. Quando Adão pecou, Adão era um, ele pecou, ele era o cabeça da raça humana, ele já tinha o programa de produzir toda uma raça humana. Vocês estão entendendo? Foi ele que pecou, ele pecou, estragou todo esse programa que Deus havia posto nele: crescei-vos e multiplicai-vos e enchei a terra. E ele cresceu e multiplicou, só que cresceu e multiplicou uma raça de homens contaminados, errados, depravados, com uma natureza caída, destituídos da glória de Deus. Um só pecou, estragou todo mundo. Não foi você que pecou lá, foi ele que pecou, mas você nasceu com um problema. Por quê? Por causa daquilo que ele fez. Ele estragou toda a raça humana. O que Deus fez? Deus vai julgar toda a raça humana agora na cruz. Deus vai julgar Adão e tudo que veio de Adão na cruz. Como vai fazer isso? Ele vai resumir isso tudo num outro homem, num segundo Adão. Primeiro pecou, estragou tudo. Agora vem Cristo como o segundo Adão. Vai lá em 1 Coríntios 15, você vai encontrar isso lá. E o que ele vai fazer? Ele vai desfazer tudo que o primeiro Adão fez. Um pecou, estragou todos. Agora Deus vai pegar esses todos e vai resumir em Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então quando Cristo está na cruz, todos que vieram de Adão
estão sendo cravados ali na cruz. A raça humana inteira, tudo que veio de Adão, está sendo julgado e condenado na pessoa de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Um cometeu um erro, estragou muitos. Deus pegou esse um e todos esses muitos e pôs em um outro, Jesus Cristo, que era inocente. E ali na cruz ele condenou tudo aquilo que vem de Adão e todos os que vieram de Adão. Ali foi tudo condenado e removido. Agora presta atenção, Deus não trata com nada antes da cruz. Deus só trata com a nova criação que vem depois da cruz. Tudo que é antes da cruz para Deus está encerrado. Você entende? A lei, tudo que veio antes da cruz, tudo aquilo encerrou. Deus só tem olhos agora para a nova criação, a nova criação que está em Cristo. Tudo que é antes da cruz para Deus não interessa mais, aquilo vai ser eliminado. Está difícil de entender isso? Então o nosso velho homem, tudo aquilo que era velho, tudo aquilo que veio de Adão, foi crucificado com Cristo na cruz. Quando Cristo está morrendo ali, é como se todos nós estivéssemos ali, todos os pecadores estivessem ali, todos os condenados no pecado de Adão estivessem ali, e ali na cruz Deus está encerrando a raça velha, o velho homem está se consumando, está removendo tudo que é velho. Por isso que, segundo os Coríntios 5,17 diz, aqueles que estão em Cristo são uma nova criação. As coisas velhas, tudo aquilo se passou. E onde isso aconteceu? Aconteceu ali na cruz do Calvário. Você entende isso que eu estou te dizendo? Por isso que em Gálatas capítulo 2, versículos 19 e 20, eu vou abrir lá, vamos lá, Gálatas capítulo 2, isso é evangelho. Evangelho não é assim, ó, tua vida vai mudar, você vai ficar rico, Deus vai resolver os seus problemas, vem aqui na igreja passar um óleo na sua carteira para você ter trabalho, né? Esses dias na televisão estava lá uma campanha de fechamento de corpo, pura macumba num programa de televisão dizendo que a igreja é evangélica. Você vai lá e vai fechar o corpo para o mal não entrar. Isso não é evangelho. Evangelho é isso que eu estou te ensinando. Isso é evangelho. Então Gálatas capítulo 2, olha o que Paulo fala, versículo 19, porque eu mediante a própria lei morri para a lei a fim de viver para Deus. Aonde é que nós morremos para a lei? O nosso velho homem foi com ele crucificado pela morte de Jesus. E aí ele diz, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive. Ué, mas Cristo já não havia ressuscitado? Sim, mas Paulo diz, estou crucificado com ele. O velho Paulo acabou ali na cruz, a cruz acabou com a velha criação. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, como eu vivo? O viver que eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então Paulo entendeu, fui crucificado com Cristo. O velho homem acabou ali, eu estou preso ainda num corpo de carne ainda, esse corpo de humilhação, esse corpo programado para fazer mal, mas tudo isso já está eliminado. Uma hora eu vou ser liberto desse corpo, esse corpo vai ser revestido da imortalidade, e o mortal vai ser absorvido por aquilo que é imortal. Você entende essas coisas? O velho homem foi com ele crucificado. Onde se consumou isso? Se consumou isso na cruz. Já que estamos em Gálatas, vamos para Gálatas capítulo 3. Eu ainda vejo igrejas dizendo que as pessoas estão debaixo de maldição. Ainda vejo gente fazendo regressão, quebrando maldição hereditária, maldição do avô, do tataravô, do bisavô. O cara viveu 200 anos atrás, cometeu um pecado, eu agora encontrei Cristo, sou filho de Deus,
mas preciso quebrar uma maldição de 200 anos atrás, de um parente meu, que eu vim da genealogia dele, e nem sei quem ele foi, mas o que ele pecou ainda está envolvido na minha vida. Eu sou salvo, liberto do império das trevas e uma nova criação, mas ainda tem uma maldição em mim que precisa ser quebrada. Olha que coisa perniciosa e mentirosa. Você não está debaixo de maldição, você está debaixo da bênção, você é um abençoado de Deus. Maldito nunca mais. Então vamos lá, o que diz em Gálatas 3,3? Tudo isso se consumou na cruz. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O que Paulo está dizendo? Que Cristo, o que era a maldição da lei? A maldição da lei era o castigo por desobedecer a lei. Vai lá em Deuteronômio 28, tem lá uns 12, 13 versículos que falam de bênção, e o restante, que são vários, só falam de maldição. Então, se eles obedecessem, dependia deles lá. Se eles obedecessem, iam ser abençoados. Se eles falhassem em obedecer, vinha o reino de Deus, eles iam cair debaixo de maldição. Então, Cristo nos resgatou da maldição da lei, da punição de Deus. Nós somos resgatados da maldição da lei. Por quê? Porque, olha bem, Ele foi feito maldição no nosso lugar. Ele assumiu o meu lugar, e toda a maldição da lei pela minha desobediência caiu sobre Ele. Então você foi resgatado, você não tem nenhuma maldição na sua vida. Você não precisa de culto de quebra de maldição hereditária, não é? Esse falso ensino mentiroso. Você não precisa fazer regressão. Onde está a regressão aqui na Bíblia? Isso aí vai escravizar a tua vida e lhe trazer escravidão e muito temor. Então, aonde se consumou o resgate da maldição? Na cruz do Calvário, tudo se consumou ali. Malditos nunca mais. Será que você entende que nós somos benditos do Senhor? Malditos? Isso é uma visão da velha aliança que escraviza as pessoas. Então Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ele foi feito maldito no meu lugar. Então toda a maldição da lei, para que Ele eliminasse a lei por completo, se cumpriu nele. Ele se tornou maldição na cruz. E removeu na lei toda a maldição. Removeu na cruz toda a maldição da lei. E a lei foi removida junto. Por isso eu digo, toda pessoa que só vive no Velho Testamento está escravizada. Toda a igreja que só prega Velho Testamento, por que só prega Velho Testamento, gente? Por que só prega Velho Testamento? Só leva o povo a ficar vendo pregação do Velho Testamento. É uma igreja que está cega, não enxerga o Evangelho, e o povo está debaixo de jugo. O que mais que aconteceu na cruz e se cumpriu na cruz? Está consumado, já aconteceu. Colossenses capítulo 2, pastor, Colossenses é maravilhoso, Colossenses, viu? Eu já dei várias vezes o estudo desta carta, estou pensando em começar de novo. Então, Colossenses capítulo 2, versículo 15, olha, está escrito aqui, é verdade. Vou ler o 14 também, o 15 é a continuação. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Eu já te expliquei isso. O que mais aconteceu na cruz? E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles aonde? Na cruz. Então todos os principados e potestades, Cristo despojou de todos eles. O que é despojar? É como se uma pessoa fosse assaltada e deixassem ela nua, levassem tudo, o carro dela, as roupas, os sapatos, ela ficasse sem nada para se cobrir, sem nenhuma autoridade, sem nenhum poder, sem nada, roubassem tudo dela. É isso que Cristo fez na cruz, despojou os principados e potestades, todos eles, e triunfou deles aonde? Na cruz. Todos eles foram despojados, privados de posse, destituídos de autoridade, aniquilados ali na cruz. Você acredita nisso? Isso aqui está escrito.
Agora, se eu não entender o Evangelho, eu não consigo entender essas coisas. Se eu não entender o Evangelho, eu não consigo entender essas coisas. Eles foram despojados na cruz? Foram despojados na cruz. Onde Cristo triunfou deles? Na cruz. Ainda você está lutando contra diabo, contra demônio, contra macumba, contra olho gordo, contra inveja? Esse evangelho macumbeiro que introduziram, que vem por essas igrejas da televisão, que só exalta o diabo que foi aniquilado na cruz. Por que eles não te ensinam essas coisas aqui? Porque eles nem leem isso. Porque eles não acreditam que na cruz aconteceu isso. Então quer dizer, pastor, que todos os principados e potestades foram despojados na cruz? Já foram, está consumado, acabou. Sai dessa batalha mental imaginária que o falso evangelho pôs na tua mente. Vou brincar com você, a pessoa quer lutar contra o diabo, né? Ele já foi despojado, mas olha na mente da pessoa. Ah, vou lutar contra o diabo. Aí ela vai pegar um pouquinho de água que pôs na televisão. Presta atenção, isso é uma sátira. Aí o pastor da televisão vai falar: eu consagro esta água em nome de Jesus, e todo o mal que tiver nesta casa, nesta família, neste marido, nestas crianças, todo mal olhado vai sair através dessa água consagrada. E ela quer vencer o diabo. Presta atenção, uma aguinha que um pastor da mentira diz que consagrou. Vocês estão entendendo? Aí vai lá na igreja, olha a sátira. Isso tinha que passar num programa de sátira para se dar risada. Aí vai lá, todo mundo saindo com um botãozinho de rosa murcho assim, ó, que para economizar aquilo ali está uma semana, está até morrendo. E falaram para ela: olha, leva essa rosa para tua casa, põe lá no lugar bem alto para todo mundo ver, que essa rosa vai chupar todos os demônios que estão na tua casa. Olha a sátira. Uma rosinha que alguém diz que consagrou em nome de Jesus. Você entende quando eu falo em nome de Jesus, né? E essa rosinha é tão poderosa que ela vai ficar no lugar alto da casa para chupar os demônios que tem na casa. A pessoa é crente, está há 20 anos na igreja, mas ainda o demônio está na casa, precisa ser chupado pela rosinha. Aí vai pegar a rosinha depois lá de 7 dias da campanha, vai pôr na bolsa, a irmã vai pôr a rosinha na bolsa murcha, e os demônios estão tudo grudado ali dentro da bolsa dela. E ela vai levar na igreja para o pastor, o bispo, no altar, vai queimar aquela rosinha e vai queimar os demônios junto. Não é uma sátira isso? Você que já fez isso, olha a ignorância que você estava, olha as trevas na tua mente que você estava, olha o engano, e não consegue acreditar no que está escrito na palavra de Deus, que foi consumado na cruz. Continuando, vamos lá para Hebreus 2,14. O que diz em Hebreus 2,14? Olha, isso aqui está escrito, ó. Eu não estou inventando. Visto, pois, que os filhos, quem são os filhos? Somos nós, tem participação comum de carne e sangue. Jesus também teve um corpo de carne e sangue. A Bíblia diz: destes ele também igualmente participou, para que por sua morte destruísse o quê? O que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Então o diabo foi destruído na cruz. Mas eu não estou acabando de ler que na morte de Cristo na cruz, naquele corpo crucificado, o diabo foi destruído. O que vence o diabo é o Cristo crucificado, não é a rosa, não é a água, não é esse olhinho que vem lá o óleo do Monte das Oliveiras. Tudo isso é religião, tudo isso aí engana as pessoas, escraviza as pessoas. O que venceu o diabo foi o Cristo crucificado, para que por sua morte, quando ele morreu, ele destruísse o quê? O que tinha o poder da morte. Aonde tudo isso se consumou? Se consumou na cruz do Calvário. Qual a conclusão que a gente chega? Você poderia dizer: se você pensou, viu tudo isso que eu disse, e vai dizer assim para mim: pastor, eu estou enxergando.
Então, tudo que tinha que ser feito foi feito na cruz. Oh, que maravilha! Você está enxergando isso? Até o diabo foi destruído na cruz. Foi. Você está enxergando isso? Então quer dizer, pastor, aquele jejum que eu faço para espantar o diabo é pura religião? O diabo, o que venceu o diabo foi o Cristo crucificado. Está enxergando isso? É isso mesmo. Pastor, só mais uma pergunta. Fala, meu irmão, fala. Então quer dizer que aquele monte de obras que eu faço, a religiosidade não dá em nada, não vence nada? Não! Porque a única coisa que nos dá vitória é o que foi feito na cruz. Pastor, no começo o senhor falou que Deus fez 50% e a turma fala que eu tenho que fazer os outros 50%. Falei. E a conclusão que o senhor, falando tudo isso, nós estamos chegando é que Deus fez 100%, não existe 50% para mim fazer. Mas que coisa linda, você entendeu isso? Graças a Deus. Você não tem nada para fazer. Cristo fez tudo. Quando Ele diz está consumado, Ele fez tudo, 100% realizado, e removeu tudo na cruz. Nós só precisamos entender e crer, esta fé é Ele que vai nos dar. Agora essa palavra precisa chegar em mim, precisa chegar na tua mente, precisa chegar no teu coração. Você precisa ter os olhos do coração iluminados para entender a grandeza do sacrifício de Jesus, a grandeza da obra da cruz, o sacrifício perfeito, o sangue de Deus que foi derramado ali na cruz. Entender que ali começa a nova aliança e tudo mudou. A velha aliança acabou, Velho Testamento acabou. Você não tem que fazer mais nada. Cristo fez tudo por você. Para brincar, Ele fez a parte dele e também fez a nossa, e nos deu tudo gratuitamente. Nos deu tudo gratuitamente. E para terminarmos, Gálatas capítulo 6, versículos 14 e 15. Olha o que Paulo fala a respeito da cruz. Longe de mim gloriar-me. Então, Paulo nunca foi orgulhoso, Paulo nunca exaltou a si mesmo, Paulo nunca se engrandeceu, não tinha vaidade, não achava que era o melhor do mundo, o único. Paulo foi um homem humilde. E olha o que ele diz no versículo de número 14: mas longe de mim gloriar-me, longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Então o que Paulo dizia? Olha, longe de mim me gloriar, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Através dessa cruz, o mundo está crucificado para mim, tudo isso morreu para mim, e eu estou morto para o mundo. Olha que coisa profunda. Quer dizer que a cruz nos separou desse sistema do mundo. Eu estou vivendo dentro desse sistema, mas em Cristo o mundo está crucificado para mim. Eu não faço mais parte desse mundo, não faço mais parte desse sistema religioso, não faço mais parte desta mentira, não faço mais parte da morte que está nesse mundo, não faço mais parte da corrupção que está nesse mundo, não faço mais parte da condenação que está nesse mundo. A cruz me separou de tudo isso, mesmo vivendo aqui no planeta Terra. Eu fui transportado, a cruz me libertou desse mundo condenado, e me transportou. Eu estou no reino do Filho do amor de Deus, sou a nova criatura, transportado, estou no reino de Deus. Longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Agora, olha o versículo 15, olha o que Paulo fala: pois nem a circuncisão é alguma coisa, e nem a incircuncisão. Repara bem, você vai ver muita coisa na graça que fala circuncisão e incircuncisão, e isso tudo é muito bom.
Mas agora Paulo fala que tudo isso nada é. Ah, pastor, não pode ser. Não, ele está dizendo aqui, ó. Pois, versículos 15, nem a circuncisão, que era coisa da lei, e nem a incircuncisão, que é depois da cruz, pois nem a circuncisão é coisa alguma, e nem a incircuncisão é coisa alguma. Mas o que é alguma coisa? O ser uma nova criatura. Então, na ótica de Deus, nem a circuncisão é alguma coisa, e nem a incircuncisão é alguma coisa. O que vale, que Paulo está dizendo, é ser a nova criação, é ser a nova criatura, é ser a nova criação em Cristo. Vou lá para terminar, 2 Coríntios 5,17. Então, 2 Coríntios 5,17, o que Paulo fala? E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. É isso que interessa para Deus. Deus só trata com a nova criação. A nova criação é a igreja. Deus não trata mais com a velha criação. A velha criação está tudo antes da cruz, foi eliminada pela cruz. Deus só se relaciona agora com a nova criação. Por isso que Paulo fala. E assim, se alguém está em Cristo, é o que? Uma nova criação. As coisas velhas, tudo antes da cruz se passou. Lei, maldição, pecado, condenação, tudo, as coisas velhas, tudo foi removido. E para nós que somos a nova criação, tudo se fez novo. Então o que Paulo está dizendo? Em Gálatas 6,15, nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão. O que vale é ser uma nova criação. E essa nova criação é reconciliada, justificada, perdoada, redimida, herdeira de Deus, co-herdeira com Cristo, e nunca mais vai perder a salvação. Então quer dizer que essa frase, Deus faz a parte dele e você tem que fazer a sua, Deus fez 50% e você tem que fazer os outros 50%, é mentira. É mentira e é mentira. Foi uma alegria estar com você, produzindo esta live. Eu tenho um grande interesse pela tua vida. O interesse é que você entenda a verdade do Evangelho da Graça de Deus cada vez mais e cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ficando por aqui. Eu vou me despedindo de vocês dizendo isso com a maior alegria no coração. A tua vida vale mais que o mundo inteiro.